Eu converso agora com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar de São Paulo aqui, que nós tivemos 59,35% para Ricardo Nunes, 40,65% para Guilherme Boulos, uma diferença superior ao que indicavam as pesquisas, e tivemos, na verdade, abstenções muito grandes. Foram 2.940.000 pessoas, ou mais que isso, 31,54%, é um percentual elevado, não é? Já tivemos em outras ocasiões também. Isso tem algum significado, na sua opinião? Tem uma tendência já em várias eleições de que sempre há um aumento na abstenção do primeiro para o segundo turno, não é? Dessa vez, acho que foi um aumento de 1 ponto percentual, menos de 2 pontos percentuais, mas que foi, eu acho, contrabalançado pela redução da porcentagem de votos nulos e em branco, não é? Brancos de 3,67%, nulos 6,75%. Mas, assim, a abstenção é um fenômeno muito complexo, né? Ela envolve ali vários tipos de fatores, né? Então, você pode ter, por exemplo, o fato de que alguns eleitores que não estavam satisfeitos com os candidatos que foram para o segundo turno resolveram não participar. Você pode ter o fator de que não tinha os vereadores também ajudando ali a mobilizar a base do eleitorado. Até o fato de ter chovido em São Paulo, ao contrário do primeiro turno, né? Pode ser que tenha contribuído do meio também. Da tarde para o final. Então, eu gosto sempre de dizer que a abstenção é um fenômeno eleitoral, mas não é necessariamente um fenômeno político, no sentido de que não... Mas tem um componente de uma falta de mobilização, né? De vontade mesmo de ir, porque quando a pessoa quer de fato participar, ela vai estar presente, inclusive há essa preocupação por parte do TSE. Né, que a pessoa justifica, inventa desculpa. Eu tenho vários conhecidos que foram viajar, não estão nem aí para as eleições. Sim, esse é mais um fator, o eleitor que se abstém, mas depois manda a justificativa, né? Então, como eu disse, é um fenômeno muito complexo, né? Não dá para dizer que se deveu única e exclusivamente a esse ou aquele fator, né? Você tem também o envelhecimento da população brasileira, né? Então, que não é obrigada a votar. Então, a partir de 70 anos, o voto é facultativo, então pode ser também que uma parte desse... E se a gente olhar no longo prazo, a abstenção hoje é maior do que era 10 anos, maior do que era 20 anos. Tem um aumento vegetativo da abstenção que eu acho que tem muito a ver com o envelhecimento também da população brasileira, né? Agora, falando em relação ao resultado, a derrota de Boulos foi por uma margem superior à que as pesquisas estavam indicando até ontem, né? Chegou a faixa mais ou menos de 19 pontos de diferença, não é? E ele ganhou, e o Nunes só perdeu na Bela Vista, Valo Velho e Piraporinha. Então, a gente vê redutos anteriores, por exemplo, até a argumentação de trazer Marta Suplicy como vice na chapa, porque ela tinha alguns redutos tradicionais dela, de áreas que ela trabalhou mais, isso não funcionou agora. Nunes conseguiu, de fato, entrar nas pontas da cidade, em toda a periferia, não é? Quanto mais eu vejo os números dessa eleição, mais eu me convenço que ela foi praticamente uma cópia da eleição de 2020. Onde o falecido Bruno Covas derrotou o próprio Guilherme Boulos, né? Inclusive da questão das pesquisas. A última pesquisa Datafolha que saiu no sábado, na véspera da eleição em 2020, dava 10 pontos de vantagem do Bruno Covas sobre o Guilherme Boulos. E o Bruno Covas acabou tendo quase 20 pontos de vantagem. Algo que aconteceu novamente agora, né? A vantagem do Ricardo Nunes sobre o Boulos foi também de quase 20 pontos. Os números até são iguais, assim, na casa decimal, para a gente ter uma ideia, né? Foi 59,6 para o Nunes, os mesmos 59,6 que o Bruno Covas teve 4 anos atrás, e o Boulos... 41,4, né? O mesmo que ele teve também 4 anos atrás. Então foi uma eleição chega muito... a questão também da rejeição, né? Sim. O Guilherme Boulos claramente não conseguiu superar, né, a rejeição. Que passava dos 50%, e você falava que é o impeditivo para ele poder avançar e sair vitorioso no segundo turno, que é isso, ele não conseguiu reverter essa situação de rejeição. Isso, aliás, não só em São Paulo, né? O segundo turno existe exatamente para
permitir que o eleito seja sempre apoiado por metade mais um do eleitorado. Então, mas tem um ponto que a rejeição passa dos 50%, torna quase inviável. É uma barreira. Eu não tenho os dados de cabeça, mas se a gente for olhar aí os outros municípios que teve segundo turno, provavelmente em cada um deles o candidato mais rejeitado foi derrotado, né? Acho muito pouco provável, a não ser talvez em algumas cidades que a disputa foi ali quase voto a voto, né? Como eu acho que Fortaleza foi o caso mais grave. Ribeirão Preto teve uma diferença de menos de 900 votos entre o primeiro e o segundo colocado, né? Que é uma cidade grande no interior de São Paulo, né? Mas a regra geral é que no segundo turno prevalece a rejeição, ela prejudica quem tem mais reprovação do que quem tem mais votos. Agora, é curioso, porque então, quase todo mundo reclama sempre de gestão de prefeitura, as reclamações sobre prefeitos e tal, e nós tivemos um índice de reeleição muito elevado, né, que passou de 80%. Então, é a questão da máquina pública mesmo que funciona e faz diferença nessa questão do eleitorado, de cativar o eleitorado. Assim, a rigor, Denise, o uso da máquina pública é crime eleitoral, não é? Quando a gente fala máquina pública, a gente, na verdade, está se referindo à vantagem de já ser incumbente, né? Para usar uma palavra aí que os especialistas gostam, né? Você tem uma gestão que é bem avaliada pelo eleitorado. Então, de fato, aumentou bastante a taxa de reeleição. Muita gente discute também a relação das emendas parlamentares, né, que pode ter favorecido os prefeitos receberem esses recursos para obras. Né? Eu falo da máquina pública na questão de se ter muitas obras na época próxima às eleições, de se mostrar resultados, chamar atenção para algumas coisas que foram feitas e que muitas vezes, por exemplo, havia um nível de desconhecimento de Ricardo Nunes, o nome dele, no início da campanha, que era relevante. Aí ele começou a se mostrar, ele teve esse tempo de rádio e TV, também coincidiu, e aí ele pôde mostrar realizações dele. Acho que a rigor foi a primeira eleição majoritária que o prefeito reeleito disputou como cabeça de chapa, né? Ele tinha sido vice do Bruno Covas 4 anos atrás e agora, pela primeira vez, se apresentou, digamos, com a própria face, né? Mas vale lembrar também, e acho que isso foi muito importante, que foi, salvo engano, esse é o prefeito eleito por uma coligação partidária muito ampla. Não é? Nunca se teve tanto tempo de rádio e TV. Isso se reflete no tempo de TV, mas ele conseguiu unificar ali todos os partidos considerados de centro e os partidos considerados de direita também, que estavam o apoiando, né? Então, isso, se você olhar, por exemplo, a composição da Câmara Municipal, os vereadores aqui da próxima legislatura, ele vai ter uma maioria no segundo mandato até maior do que teve no primeiro. Né? Mesmo com o avanço da esquerda, de centro-esquerda, que também conseguiu eleger mais vereadores, o PT retomou algumas Foi a maior posições. Bancada, né, da Câmara. Agora, no plano nacional, que balanço que a gente pode fazer? Aí eu diria que esse segundo turno foi bastante monótono, assim, porque o que aconteceu no primeiro se repetiu agora, né? Não teve assim mudanças. Aliás, qualquer que fosse o resultado do segundo turno, não iria alterar, por exemplo, as posições dos partidos no número de prefeitos eleitos, né? A gente teve agora a eleição em 51 municípios e mais de 5 mil municípios já tinham resolvido a situação no primeiro turno, né? No nível nacional, os vencedores, eu não tenho ainda os números definitivos, mas aparentemente, olhando para as capitais, por exemplo, os partidos que foram mais vitoriosos no primeiro, que foram o PSD e o MDB, foram de novo também os partidos que mais elegeram prefeitos nas capitais, né? Precisa ver o resultado consolidado das 51 cidades, né? Então você teve ali o PL do ex-presidente Bolsonaro num segundo patamar, não é? E o PT, de fato, agora nas capitais, conseguiu garantir sua única capital, que é a cidade de Fortaleza, que foi uma disputa bem apertada. Né? Agora, independentemente de toda a discussão que se tem sobre o posicionamento da esquerda entender as novas aspirações do eleitorado, como é que fica a gestão de Lula diante dessa configuração municipal, dessas novas lideranças de direita que surgiram, da confirmação de um eleitorado que tem outras pretensões diferentes do discurso original, inclusive pautas que eram colocadas pelo governo, ele já tinha, inclusive, tido esse teste
que depois a Boulos aqui em São Paulo também mudou o discurso em relação a isso, questão dos aplicativos, que o governo tentou regulamentar, e foi rejeitada a proposta dele na época já pelos trabalhadores do setor que não queriam aquela formatação, aquela proteção toda que se queria colocar, né? Tem essa preocupação com o empreendedorismo, mas em termos de gestão, como é que Lula lida com essa situação agora, porque não foi favorável a ele? Eu costumo, Denise, sempre separar, assim, eleição municipal é um mundo à parte da política nacional. O presidente Lula, o PT, por exemplo, nunca foi o protagonista de eleição municipal, não é? Mesmo nos primeiros mandatos do Lula, o PT, por exemplo, nunca conseguiu superar o MDB como partido que elegia mais prefeitos, né? E esse mesmo eleitorado que premiou o centro e a direita agora foi o eleitorado que premiou o Lula em 2022, não é? Então não há uma correspondência direta, né, entre a política local e a política nacional. Agora, pode ter alguma repercussão, sim, por exemplo, o fortalecimento dessas siglas aí do centro, principalmente, né? Pode ter algum impacto, talvez, na eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, no começo do próximo ano. A forma como é que ele vai lidar com isso, né? Porque o governo já veio tentando não interferir demais para não se queimar nessa transição toda, porque Arthur Lira quer fazer o sucessor, então tem que se lidar com muito cuidado em relação a isso. E mesmo no Senado, onde se dava de barato que o senador Alcolumbre voltaria para a presidência da casa, agora já se fala até na possibilidade de ter um outro candidato para tem algumas surpresas aí contra ele, né? Competitivos. Você eventualmente pode ter também algum movimento do presidente Lula, talvez de aumentar o espaço no ministério desses partidos que foram melhor na eleição, mas isso tudo são especulações nossas, né? A rigor, o efeito não é automático, né? Mas, enfim, acho que antes da gente pensar como vai ser 2026, tem que pensar como vai ser 2025. E as duas coisas mais óbvias assim, que eu vejo no curto prazo é a eleição das mesas do Congresso e a composição do ministério do presidente Lula. Para ele viabilizar a gestão dele conseguir os resultados e depois, posteriormente, talvez já pensar em base de apoio para 2026, porque ele já fala em reeleição. Sim. E outra coisa que eu não vejo quase ninguém falando é o seguinte, a gente não pode esquecer que prefeitos podem trocar de partido. Tem uma janela partidária. Não, o prefeito pode trocar de partido a qualquer momento. Esses prefeitos que foram eleitos agora, eles podem, antes da posse, já podem mudar de partido. Ao contrário dos vereadores. Os vereadores, assim como os deputados, eles só mudam de partido na janela. Acho que é 6 meses antes da eleição na janela, né? Mas os prefeitos podem mudar de partido sem perder o mandato. Então a gente precisa também ficar de olho, né? Nos movimentos, né, nas possíveis migrações partidárias dessa geração de prefeitos que está sendo eleita agora, que vai tomar posse só no dia 1º de janeiro, mas pode ser que aconteçam aí algumas movimentações interessantes, já sinalizando também, não é, digamos, o cenário da eleição nacional daqui a 2 anos. E o resultado obtido pelo PSD de Kassab teve muito a ver com essa troca partidária dos prefeitos. Sim, vários mudaram. Aqui em São Paulo, principalmente, né? Prefeitos que haviam sido eleitos pelo PSDB em 2020 e que depois da vitória do Tarcísio migraram principalmente para o PSD do Gilberto Kassab. Ele fez mais agora, mas não foi o melhor resultado dele de expansão, exatamente por essa migração de prefeitos, dessa adesão, essa capacidade que ele tem de negociação, que Kassab talvez seja o líder político hoje com maior articulação política no país. Sem dúvida. Acho que vale também registrar, né, aqui em São Paulo, a força do governador Tarcísio de Freitas, né? Acho que foram 18 cidades onde houve segundo turno em São Paulo. Eu não tenho os números fechados, mas eu imagino que o Tarcísio tenha sido vitorioso na maioria desses municípios. Agora, tinha alguns em que ele preferia apoiar o candidato que era apoiado pelo PL do que o próprio partido dele, Republicanos, que é uma situação também não muito definida ainda, não é? Do governador Tarcísio em relação a isso. Ele insiste em continuar no Republicanos, o PL insiste para que ele mude de partido, para que ele seja do partido do presidente Bolsonaro, e ele preferiu se manter assim.
Porque nem todos os partidos conseguem ter candidatos próprios em todos os municípios, né? Isso é muito difícil. Eu acho que nenhum partido lançou candidato em todos, né? Os 5.500 municípios, acho que o partido que mais teve candidatos foram o PSD e o MDB. Lançaram, acho que 3.000 e poucos candidatos. Então, o Republicanos ainda é um partido que está alguns degraus abaixo, né? Em termos de capilaridade nos grotões, enfim, nos municípios do Brasil. Então, o PL, nesse sentido, tanto que se refletiu nas urnas, né? Depois do MDB e do PSD, o terceiro partido do ranking é o PL do Bolsonaro. Né? Agora, a gente tem uma configuração em São Paulo que já era do governo estadual e que agora entra também na prefeitura, que é essa coisa de conseguir agregar os partidos de centro-direita. Não é? Porque quando nós falamos de Kassab como uma grande liderança política, ele é secretário de Tarcísio. Sim. Né? Então, ele está lá junto, ele tem essa força. E agora, Ricardo Nunes, que é do MDB, também terá representantes de outros partidos. Ele falou que não há essa troca de cargos, mas sabemos que vai ter uma nova configuração. Algumas secretarias devem ser alteradas. Tem de se fazer uma composição política, não é? É normal, é o que a gente chama no nível nacional de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, é isso, você se elege com o apoio de vários partidos e depois distribui o poder entre eles, né? Então, todo mundo faz isso, o próprio Tarcísio faz isso também, né? E o Ricardo Nunes, como ele terá uma maioria na Câmara, mas uma maioria integrada aí por acho que 8 ou 9 partidos diferentes, ele vai precisar distribuir o poder e as secretarias, né? Isso é óbvio. Mas, por exemplo, será que ele vai convidar a Marta Suplicy para reassumir uma secretaria? Não seria o caso. Acho que não seria o caso. Aliás, foi uma escolha do PT muito questionada desde o início, que acabou sendo até utilizada, inclusive pegaram vídeos dela em que ela elogiava o prefeito no momento em que ela era secretária dele, né, e que o PT trouxe. Então, é uma coisa a ser repensada também, essa formação e espaço para novas lideranças. Né? Se você for olhar, quer dizer, tanto o Boulos quanto o Ricardo Nunes, né, a gente pode colocar nessa nova geração de políticos, né? São políticos ali que estão na sua... cada um com uma trajetória própria, né, mas são políticos ali na faixa dos 50 anos ou 40, acho que o Boulos não chegou... 40. Então você tem ali essas lideranças mais tradicionais, né, como a Marta Suplicy, por exemplo, né, claramente, né, já estão numa trajetória descendente, né? Então, a política tem... Aliás, isso em vários municípios, né? Você vê muitos prefeitos eleitos aí, e mesmo que jovens, perderam, né? Que são jovens Sim. e surgiram como novas lideranças. Sim. É o caso de Fortaleza, por exemplo, que se coloca. É no caso de Natal, que foi candidata o João derrotada. Campos, lá em Recife. João Campos, né? também em Recife. A própria Tabata, apesar de ter perdido, saiu maior dessa eleição aqui em São Paulo do que entrou, né? E aí a gente tem que pensar em configuração também do Congresso, também nas futuras eleições para senadores e também para deputados federais, porque esses nomes vão se lançar. Agora, em relação aos potenciais candidatos, possíveis candidatos à presidência nas próximas eleições, né? Nós tínhamos o nome, por exemplo, Ratinho Júnior, pelo resultado obtido em Curitiba, ele até saiu bem. Né, nesse processo. Caiado também conseguiu, apoiando um candidato, ao contrário de que era antagonista do que era apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Né? Então, Caiado... O Zema, lá de Minas, perdeu, né? Zema perdeu. Tarcísio ganhou. Isso chega a mexer? Pode ter efeito, sim. Quer dizer, a gente não tem ainda... Quer dizer, o cenário mais provável para 2026, né, é o Lula sendo candidato à reeleição, né, se a saúde permitir, mas me parece que ele é um candidato natural, contra um adversário que a gente já sabe que não será o Bolsonaro, mas algum candidato que represente esse campo político, né? O que a gente tem no momento são nomes possíveis, né? Mas é muito difícil cravar. O próprio Tarcísio, o próprio governador Tarcísio tem a opção de ser candidato à reeleição. Em São Paulo, parece né? o conselho dado por Kassab, que ele aproveite, que ele ainda é jovem, para ele ficar para uma próxima disputa, para não ter esse confronto com o Lula, porque é aquela história, quem está no poder potencialmente tem mais chance de sair vitorioso. Né? Vai depender basicamente da popularidade do Lula, né? Se manter nesse patamar atual, ele será candidato, se ela se mantiver nesse patamar atual.
E também a gente sabe da situação da economia, né, que a economia vai bem, tende a favorecer a permanência de quem está no poder, seja aí quem for, né, mas ainda as incógnitas ainda são muitas, né, mas elas estão diminuindo. Né? A gente tenta ver aqui pela bola de cristal que a gente pode dar. É isso, eu agradeço muito a presença do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite.